Então, nós vamos começar esse estudo expositivo da carta de Tiago. Hoje eu quero tratar, termos uma visão panorâmica desta carta. Então, eu quero tratar a questão da autoria desta carta, o destinatário para quem ela foi escrita, como a sua data, a ocasião, em que contexto ela foi escrita, algumas características da carta e uma polêmica que há em torno da carta, da epístola de Tiago. Então, quero ler o capítulo 1, verso 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Primeira coisa que precisamos então tratar sobre esta carta é a questão da sua autoria. Quem escreveu? Bom, nós temos aqui Tiago. Era um nome muito comum entre os judeus do primeiro século. E a pergunta que se faz é: quem seria Tiago? Há várias pessoas que nós encontramos no Novo Testamento que têm o nome de Tiago. Nós temos o filho de Zebedeu, que era irmão de João, está lá em Marcos capítulo 1, 19. Nós temos o filho de Alfeu, que também se chamava Tiago, que está em Marcos capítulo 3, verso 18. Nós temos o pai de Judas, que também se chamava Tiago, que não é aqui o Judas Iscariotes, que está em Lucas capítulo 6, verso 16. E nós temos também Tiago, que era o meio-irmão de Jesus, que você vai encontrar em Gálatas capítulo 1, verso 19. Há duas possibilidades que são consideradas sobre a autoria de qual Tiago nós estamos aqui nos referindo sobre a autoria desta carta. Primeiro, o Tiago, que é o apóstolo, irmão de João, filho de Zebedeu e irmão de Pedro. Este era o círculo mais íntimo. Vocês vão se lembrar que várias ocasiões a Bíblia registra que um círculo mais próximo de Jesus eram esses três irmãos, Pedro, Tiago e João. As crianças até aprendem uma música, né, bem cedo, que falam sobre Pedro, Tiago e João no barquinho. Há uma corrente, então, que defende que Tiago aqui seria o irmão de Pedro e de João. Porém, é muito difícil que ele seja o autor desta carta, porque lá em Atos, capítulo de número 12, no verso de número 2, você vai ter a informação que o rei Herodes mandou prender alguns da igreja, e diz o verso 2 que ele matou Tiago. Diz aí o texto: fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. E isso aconteceu no ano 40, logo no início da igreja apostólica. Então é impossível que este Tiago seja ele o autor desta carta, já que esta carta foi escrita bem depois do ano 40. Então ficamos com a segunda possibilidade, que este Tiago seja o meio-irmão de Jesus. Ele que era irmão também de José, Simão e Judas. Você vai ter essa informação lá em Mateus, capítulo de número 13, verso 55, que diz assim o texto bíblico: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos
Tiago, José, Simão e Judas. Também em Marcos, capítulo de número 6, verso de número 3, diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Então, uma referência nesses dois evangelhos sobre os irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus. E nós falamos que Tiago é o meio-irmão de Jesus, porque ele era o irmão mais velho. A Bíblia fala que Maria, ela teve o seu primeiro filho, que foi Jesus. Ela era virgem e ela teve Jesus por obra do Espírito Santo. José não teve nenhuma relação íntima com Maria. Então entendemos que provavelmente José, alguns sugerem que ele tenha tido um relacionamento anterior ao seu casamento com Maria. E Tiago tenha sido, então, fruto deste casamento. Por isso nós chamamos Tiago como o meio-irmão de Jesus, né? Ele era irmão de Jesus por parte de pai, né? Pelo lado de José e não pelo lado de Maria. E Tiago era descrente sobre a pessoa de Jesus, né? Tanto ele quanto os seus irmãos não acreditavam que Jesus era o Messias. Você tem essa informação lá em João, capítulo de número 7, verso de número 5, quando diz: Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, né? Nem os seus irmãos criam que Jesus era o Messias. Nós vamos ter a informação de que Tiago somente se converte a Cristo Jesus após a ressurreição do Senhor. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso de número 7, falando sobre a ressurreição de Jesus. Ele diz: Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então, Tiago, ele se converte tardiamente, ele se converte após a ressurreição de Jesus e ele se torna um grande líder na igreja de Jerusalém. Você vai ter a informação sobre isso lá em Gálatas, capítulo 1, no verso de número 19, quando o apóstolo Paulo diz assim: E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. E depois Gálatas 2, verso 9, que diz: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, você vai ter tanto João e Cefas como Tiago. Paulo diz que eram colunas da igreja em Jerusalém. Eles passaram a ter uma forte liderança na igreja de Jerusalém. E quando você lê Atos capítulo 15, quando a igreja está reunida em concílio, é o primeiro concílio, a igreja se reúne em Jerusalém para debater e tomar a decisão se eles aceitariam os gentios como membros da igreja. Você vai ver que neste debate e neste concílio em Atos capítulo 15, quem toma a palavra para discutir o assunto e presidir esta reunião foi Tiago. Tiago que toma a palavra, ele que toma a frente dessa questão e discute o assunto, né? Diz aí Atos capítulo 15, verso 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai
nas minhas palavras. Então é Tiago quem preside esta reunião, este primeiro concílio em Jerusalém. Não foi Pedro, mas sim Tiago, e conforme diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, capítulo 2, verso de número 12, falando a respeito disto, o apóstolo Paulo diz assim: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Paulo falando a respeito da atitude de Cefas, de Pedro, e ele fala então desta influência que Tiago tinha em Jerusalém, na igreja do Senhor em Jerusalém. Então Tiago, ele se torna este grande líder da igreja e seja ele o autor desta carta. Há algumas evidências que nós chamamos de evidências internas que mostram que Tiago seja o autor desta carta. Por exemplo, nós temos a linguagem que é usada na carta de Tiago, é uma linguagem muito similar, parecida com a linguagem usada pelo Tiago lá em Atos capítulo 15, nesta primeira reunião conciliar que a igreja teve para tratar da inclusão dos gentios como membros da igreja. Ele fala então e escreve esta carta num tom de autoridade apostólica. Uma outra evidência na própria carta que favorece a autoria de Tiago é que a linguagem que ele usa nesta carta é a linguagem de um judeu que conhece a cultura e a tradição judaica e a teologia do Antigo Testamento. Por exemplo, ele vai dizer aí no capítulo 2, verso 2, ele usa a palavra para sinagoga. No capítulo 2, verso 21, ele fala de Abraão, nosso pai. No capítulo 5, verso 4, ele fala Senhor dos exércitos. Essas expressões são expressões tipicamente judaicas. Somente alguém que estivesse familiarizado com a cultura judaica poderia, então, usá-las. Também você vai ver que o autor desta carta, ele conhecia muito bem as histórias e os relatos do Antigo Testamento. Ele faz a citação de Abraão no capítulo 2, verso 21. Ele fala de Raabe no capítulo 2, verso 25, de Jó no capítulo 5, verso 11 e de Elias, o profeta Elias, no capítulo 5, verso 17. Então, o autor que por todas essas evidências internas seja Tiago, ele conhecia muito bem, somente ele, que era um judeu, que conhecia o Antigo Testamento, que é o meio-irmão de Jesus e se identifica desta maneira logo no início da sua carta. Então, isto traz toda a confirmação que seja ele de fato o meio-irmão de Jesus, o autor desta carta. Ele também estava familiarizado com o ensino de Jesus. Ele faz referência no capítulo 2, no verso 13, no capítulo 3, verso 12, também no verso 18 do capítulo 3, no capítulo 5, verso 2 e no verso 12, ele faz referência ao Sermão do Monte. Ao Sermão do Monte. Ele fala das questões práticas que ele coloca nesta carta, suas exortações, o seu consolo para os cristãos, usando como pano de fundo o sermão de Jesus que foi pregado no Sermão do Monte. Então era alguém que estava familiarizado com os ensinos de Jesus. E outra evidência interna que nós temos é o estilo literário desta carta.
Alguns dizem que esta carta de Tiago, ela seja uma carta de sabedoria, né? Isso remete-nos aos livros de sabedoria do Antigo Testamento, como Provérbios, como Eclesiastes e alguns salmos de sabedoria. Então, isto traz mais uma evidência de que este Tiago seja o meio-irmão de Jesus. Além disso, nós vamos ter algumas evidências externas, que são evidências que vêm da tradição, da história da igreja. Por exemplo, no segundo século, um judeu cristão chamado Egésibo, ele escreveu sobre Tiago e parte da sua obra foi preservada por um famoso historiador chamado Eusébio, que era um cristão do século IV, em seu livro chamado História Eclesiástica. E Egésibo se refere a Tiago como sendo o justo, o nome derivado da sua piedade e santidade pessoal. A vida de oração de Tiago era uma vida tão intensa a ponto dele ter desenvolvido calosidade nos seus joelhos, parecendo o seu joelho como o lombo de um camelo. E é interessante que isso se reflete nas vezes em que, na carta de Tiago, ele mostra sua plena confiança no poder da oração. Você vai encontrar a referência disso no capítulo 1, no capítulo 4, no capítulo de número 5. E Egésibo, então, diz nesta obra que Tiago morreu apedrejado pelos judeus, fora do templo em Jerusalém, pouco depois que ocorreu o cerco e a destruição da cidade do templo. O que ainda, segundo Egésibo, teria ocorrido como uma retribuição divina do juízo de Deus sobre Jerusalém. Então, há várias evidências que nós encontramos, tanto na própria Escritura, quanto na história da igreja, que corroboram com a ideia de que este Tiago seja, de fato, o meio-irmão de Jesus. Para quem ele escreveu esta carta? O texto diz, no capítulo 1, verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, esses cristãos, eles foram dispersos. Esta palavra que a gente encontra aqui, dispersão, se refere à perseguição que os cristãos sofreram. E esta perseguição, ela está registrada em Atos, capítulo de número 11, quando o primeiro mártir, aquele que morre pelo testemunho do Senhor Jesus, e isto causa esta perseguição. Você vai encontrar lá em Atos, capítulo 11, o texto dizendo, no verso de número 19, que diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, Tiago, que é o meio-irmão de Jesus, ele escreve esta carta para esses judeus que estavam sendo perseguidos, judeus que se converteram, né? Judeus que reconheceram que Jesus é o Salvador. Então, o judaísmo, a religião judaica, foi a primeira fonte de perseguição aos cristãos, logo no início da igreja em Jerusalém. E por conta da morte de Estevão, o primeiro mártir cristão,
os cristãos são esparramados, então, por toda aquela região. Tiago aqui fala e se refere aos cristãos como sendo as 12 tribos que se encontram na dispersão. 12 tribos, isso é uma linguagem velho-testamentária, né? As 12 tribos se referem às 12 tribos de Israel, e Tiago usa essa linguagem para mostrar que aqueles judeus convertidos ao Senhor Jesus, eles eram o Israel de Deus, eles eram o povo de Deus, e eles estavam vivendo como o Israel de Deus havia vivido no passado, né, quando eles tiveram que fugir do Egito e passaram por aquele longo período de peregrinação no deserto até entrarem na terra de Canaã. Então, Tiago aqui compara o povo de Deus, aqueles judeus que eram convertidos a Jesus, como sendo esse Israel de Deus, que está também experimentando esse tempo de exílio, esse tempo de forte perseguição, e que eles eram então esses peregrinos, forasteiros neste mundo. Então, apesar da situação deles, Tiago está dizendo: vocês são o povo de Deus, porque todos vocês estão unidos pela fé em Cristo Jesus e estão juntos caminhando para o lar celestial. Para o lar celestial. Então, este foi o contexto que é o pano de fundo para que Tiago tenha escrito esta carta. Esses são os destinatários da carta. E a carta, ela tem uma característica que ela se parece com um sermão. Ela se parece com um sermão. Vários assuntos são tratados nesta carta. Você vai ter o assunto das provações, que é falado sobre isso logo aí logo no início, no verso de número 2, falando das várias provações. Essas provações eram movidas pelos próprios judeus que perseguiam os seus patrícios, né, que se convertiam a Cristo Jesus, reconhecendo ele como seu Salvador. Você vai ter a informação de que a maioria desses judeus convertidos ao cristianismo, eles eram pobres, eles eram desprovidos de recursos econômicos e eram discriminados e oprimidos pelos seus patrões. Este é um tema que Tiago vai tratar. Pode ser que esta seja a causa de muitas provações que aqueles cristãos estejam passando. Eles eram oprimidos pelos seus patrões. Tiago fala sobre isso no capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, no capítulo 2 e no capítulo 5 ele trata deste assunto. Também Tiago vai mostrar que esses cristãos eram novos na fé e, portanto, imaturos espiritualmente. Por causa dessa opressão, da perseguição que eles sofriam, eles não tinham muita experiência na palavra, faltava a eles a prática na palavra, e Tiago vai chamar a atenção deles de que não devem ser apenas ouvintes regulares das pregações, mas eles deveriam praticar a palavra. Tiago fala sobre isso no capítulo 1, do verso 22 ao 25. Havia também uma disputa entre eles. Tiago trata isso no capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 4, e no capítulo 3, verso 14 e o verso 15. Havia rivalidades entre aqueles cristãos, eram novos na fé, rivalidades essas que poderiam vir exatamente por causa da perseguição que eles estavam sofrendo, e por causa disso Tiago vai falar da impaciência que muitos tinham diante das provações, e que eles eram tentados a falarem mal uns dos outros e a murmurarem. Este é um outro tema que Tiago vai tratar no capítulo 3, verso 9, 4, verso 11, e o capítulo 5, versos 7 e 8. E por fim, Tiago fala da mal
um mau entendimento, uma má compreensão da salvação pela fé versus obras. Este é um assunto também, um tema tratado em Tiago, essa relação entre fé e obras. Ele fala sobre isso no capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. A data provável, então, desta carta seja a data aí, logo depois do concílio em Jerusalém, que ocorreu aí na década de 40, onde a questão de como receber os gentios que não eram judeus e não tinham sido circuncidados, há todo um debate em torno disso, e há a decisão então tomada apenas que eles deveriam se abster das relações sexuais e da carne sufocada, né? Porque era a carne dedicada aos ídolos, carne que era oferecida no templo pagão. Mas não é exigido que os gentios façam a circuncisão ou que eles tenham que obedecer aquelas regras dietárias de alimentos que eram guardadas pelos judeus, já que nós somos aceitos por Deus não pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Bom, nós temos então algumas características na carta de Tiago, que são esses problemas que são tratados de maneira muito prático. Por isso, Tiago é visto como uma carta bem prática. Ele trata de assuntos, não é uma carta que vai falar de questões doutrinárias, como você encontra nas cartas de Paulo, que tem um forte conteúdo teológico, mas embora Tiago não trate de questões doutrinárias, ele está aqui, sem dúvida, tirando a partir de conceitos, de doutrinas bíblicas, como nós devemos viver a vida cristã. Então, a carta de Tiago está muito mais preocupada em trazer uma resposta mais objetiva, uma resposta mais prática para os vários dilemas que esses cristãos que eram judeus estavam vivendo neste período de dispersão. Você vai ter um assunto bem polêmico nesta carta, que é a questão da aparente contradição entre o ensino de Tiago e o ensino do apóstolo Paulo, né? Isto até foi um assunto muito discutido na história da igreja, que levou inclusive a carta de Tiago a ser questionada da sua inspiração, se ela deveria fazer parte dos livros considerados canônicos ou não. Martinho Lutero tinha dificuldade, no primeiro momento, de aceitar o livro de Tiago, depois ele acabou aceitando. Inicialmente, Lutero chamava a epístola de Tiago de epístola de palha, porque ele achava que Tiago ele estava contradizendo a doutrina bíblica de Paulo, que ensinava que nós éramos aceitos por Deus, não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. A conhecida doutrina da justificação pela fé em Jesus somente. Havia para Lutero uma aparente contradição entre a teologia de Paulo e a teologia de Tiago. Por isso ele tinha dificuldade de aceitar o livro de Tiago como um livro canônico. Por exemplo, você vai ver o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 3, no verso de número 28, dizendo assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E aí você vai para o livro de Tiago, no capítulo 2, Tiago, capítulo 2, no verso de número 24, e Tiago diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras
e não por fé somente. Parece que Paulo está dizendo uma coisa e Tiago está contradizendo, falando algo totalmente contrário do que Paulo, do que, do que, do que Paulo falou. Então parece que há aqui uma contradição entre Paulo e Tiago. Paulo dizendo, nós somos justificados pela fé somente, e Tiago dizendo, nós somos justificados por obras e não por fé somente. Foi essa a dificuldade que Lutero teve. Lutero achava, então, que Tiago não deveria ser considerado um livro canônico, porque Tiago estava defendendo a salvação por obras. Porém, quando Lutero parou para refletir um pouco mais sobre esse assunto, ele pôde perceber que Tiago não está contradizendo Paulo. Tiago não está dizendo que a salvação é por obras. A questão é que Tiago aqui está tratando da questão prática da salvação, enquanto o apóstolo Paulo está mais preocupado com a questão doutrinária da salvação. Paulo está falando sobre como nós somos aceitos por Deus, e ele vai dizer, nós somos aceitos por Deus não por obras, mas somos aceitos por Deus unicamente pela fé no Senhor Jesus. E Tiago vai responder uma outra questão. Tiago vai dizer, como que a gente pode saber se a gente realmente foi salvo pela fé em Cristo Jesus? E a resposta de Tiago é, a evidência de que nós somos salvos pela fé em Cristo é que uma fé em Cristo produz obras. Obras. Na verdade, Paulo fala sobre isso. Se você abrir o texto de Efésios, no capítulo de número 2, Efésios capítulo de número 2, o apóstolo Paulo diz assim, do verso de número 8 ao verso de número 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Paulo está dizendo que nós somos aceitos por Deus pela fé em Jesus. E que isto não vem de nós, nem a fé e nem a salvação. Isto é dom de Deus. Paulo fala, não é de obras. Ninguém é salvo por obras, mas é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. E isto é a graça de Deus. Mas Paulo diz, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, somos salvos pela graça, mas fomos salvos pela fé para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E este é o ponto de Tiago, então, na sua carta. Tiago não está ensinando sobre a doutrina da salvação, mas Tiago está ensinando como eu posso avaliar se eu sou realmente um cristão. Se eu fui salvo pela graça, se eu fui salvo pela fé em Jesus. O argumento de Tiago é que a verdadeira fé produz obras. Por isso ele vai dizer, no capítulo de número 2 da sua carta, no verso de número 22, ele diz, vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. No verso 26 ele diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o Tiago aqui não está contradizendo Paulo. Tiago está dizendo, sim, que o homem é justificado diante de Deus pela fé somente, contudo, ele é justificado diante dos homens pelas obras que pratica em decorrência da fé. Assim, em certo sentido, o homem é também justificado pelas obras, uma vez entendidas
como sendo obras decorrentes da fé salvadora. Ou seja, as obras são parte integrante da fé que salva. São o outro lado da moeda. A fé é a seiva que corre invisível dentro da árvore e mantém ela viva. E as obras são o fruto, a manifestação visível e externa da vida da árvore. Então, fé salvadora e obras vão juntas e são coisas inseparáveis. Onde há uma, certamente se encontra a outra. Na ausência de uma delas, a presença da outra é aparente e ilusória. Fé sem obras é morta, e obras sem fé igualmente. Assim, Tiago e Paulo estão completamente de acordo. E essa é a linha de interpretação que devemos fazer desta questão. Eu espero que o nosso estudo que faremos desta carta nos ajude a compreender de maneira prática como devemos viver a vida cristã à luz de todas essas questões que são tratadas por Tiago nesta carta. A questão da provação, a questão do trabalho, da exploração, da discriminação, do dinheiro, do sofrimento, da perseverança. Que nós possamos, à luz desta carta, compreender o que significa ser um cristão de maneira prática no nosso dia a dia, diante dos desafios, dos dilemas que todos nós experimentamos como forasteiros que somos. Em certo sentido, vivemos neste mundo, e este mundo é como um grande deserto que nós estamos peregrinando como povo de Deus, como Israel de Deus, caminhando juntos para a Canaã celestial. Que Deus possa nos abençoar nesta caminhada que faremos nesta série de estudos e exposições desta carta de Tiago, que isso sirva para nós podermos reavaliar a nossa vida cristã, nos corrigir em algumas questões, nos dar um melhor entendimento de como viver de maneira prática o Evangelho do Senhor Jesus. Amém?